Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Ana, sou uma adicta em recuperação, limpa 1 ano, 5 meses e alguns dias. Companheiro Daniel, você gostaria de se apresentar? Oi, Ana, gostaria. Eu sou Daniel, eu sou um adicto em recuperação. Eu estou limpo só por hoje há 1 ano, 11 meses e 24 dias. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela sua presença e participação, companheiro Daniel. A palavra está com você. Pode, por favor, iniciar a leitura da meditação do dia 8 de maio. Tamo junto? Tamo junto. Aprendiz, 8 de maio. Aprendemos que é normal não termos todas as respostas. Assim, nós podemos ser ensinados e aprender a viver nossa nova vida com sucesso. Texto básico, página 106. Só por hoje, admito que não tenho todas as respostas. Vou observar e escutar as experiências dos outros para obter as respostas de que preciso. Muito obrigada, companheiro Daniel, pela excelente leitura da nossa meditação do dia. Você gostaria de fazer um comentário ou uma reflexão sobre a meditação? Gostaria, claro. Então, Ana, eu chego em Narcóticos Anônimos achando que eu sei tudo, né? Eu chego pensando que eu tenho de fato todas as respostas e na verdade eu não sabia nada, né? E aqui quando começa fala que dizem que a melhor ideia que já tivemos é, foi foi buscar NA, né? E para mim foi, porque tudo que eu pensei, tudo que eu achava que eu sabia, só me conduziu ao fundo de poço, né? E eu chego em Narcóticos Anônimos com a mente completamente fechada, né? Tudo que eu escutava em partilha, eu tinha muita dificuldade para poder escutar, né? E eu precisei voltar para poder aprender a ouvir. Essa página 106, ela fala sobre mente aberta, né? A mente aberta nos permite ouvir algo que pode salvar as nossas vidas. E foi voltando que eu aprendi a ouvir, né, a escutar. E um dia de cada vez eu aprendi, né, a ouvir e me coloquei, né, nesse lugar de aprendiz, sabe? E o começo ele foi muito lindo, assim, porque eu comecei a entender como abrir a mente, como ouvir as pessoas, como aprender a servir. Esse processo para mim ele foi o processo mais genuíno da minha recuperação, né? Onde eu me coloquei nessa posição de aprendiz, ouvi muito, né? E partilhei com muita verdade, com muita honestidade, sabe? Às vezes eu nem sabia o que eu estava partilhando, se eu feria a tradição, né? Mas eu falava a minha verdade naquele momento, sabe? Eu falava o que estava dentro de mim e o que precisava ser exposto. A literatura fala, né, que os segredos eles crescem, né, no escuro e morrem à luz da exposição. Eu nem sabia disso, né? Na verdade, eu não tinha tanto conhecimento assim da literatura, mas eu falava tudo, né? Eu não tinha medo, né? Eu estava como aprendiz, eu estava ali aprendendo. E foi isso que salvou a minha vida naquele momento, sabe, Ana? Foi isso que me fez voltar, foi isso que me fez continuar limpo. E hoje, limpa 1 ano, 11 meses, 24 dias, eu preciso renovar, sabe? Eu preciso renovar esse propósito de aprendiz. E para mim foi lindo, assim, sabe? Ser chamado para poder falar sobre essa meditação. Porque eu preciso estar hoje nesse papel, sabe? De aprendiz, sabe? De voltar lá atrás, quando eu não sabia nada. Entender que eu não sou professor, entender que eu não sou o servidor do ano, entender que eu não tenho todas as respostas, entender que eu estou aqui para poder aprender, sabe? Entender que enquanto eu estiver aqui dentro de Narcóticos Anônimos, eu falo aqui porque eu estou nesse ambiente agora, eu sou aprendiz, né? Que eu preciso praticar os princípios da humildade, honestidade, falar a minha verdade. Eu estou em um grupo de Narcóticos Anônimos para poder salvar minha vida, né?
para poder falar isso, para poder me colocar nesse papel de aprendiz e falar que, gente, eu tô aqui para poder salvar minha vida. Eu não tô aqui para poder dizer o tanto que eu sou eloquente, o tanto que eu sei sobre Irmandade, o tanto que eu aprendi até aqui. Eu tô aqui para poder aprender com vocês, né? Eu tô aqui para poder falar que eu não sei nada, né? Eu tô aqui para dizer o tanto que é importante estar em um grupo, o tanto que a atmosfera de um grupo salva a minha vida, o tanto que eu preciso falar sobre as minhas limitações, o tanto que eu preciso falar da minha dificuldade de lidar com a vida, com os sentimentos, com as minhas compulsões, sabe? Isso para mim hoje é ser aprendiz, né? Eu entendi, sabe, com tudo isso hoje, lendo essa meditação e as referências dela, que eu preciso voltar, sabe, ao papel de aprendiz, sabe? Esquecer o ego de, nossa, eu aprendi muito com o serviço, eu aprendi muito em. Não, eu não tenho todas as respostas, sabe? Eu não tenho todas as respostas sobre a dicção. Eu não tenho todas as respostas sobre o serviço. Eu não tenho todas as respostas em Narcóticos Anônimos, sabe? E me colocar nesse papel lindo que é o papel de ouvir, o papel de praticar a mente aberta, a honestidade, a humildade é o que vai salvar a minha vida e me fazer continuar voltando, sabe? Então, sem delongas, né? Assim, eu acho que eu falei exatamente o que eu precisava falar sobre essa meditação. Muito obrigado por ter me convidado, Ana. Tamo junto. Muito obrigada, companheiro Daniel, por partilhar a sua experiência, força, esperança e reflexão sobre a meditação diária do dia 8 de maio. Tamo junto. Daniel, conta pra gente. Você tem alguma reserva com relação a aprender dentro do programa de NA? Não, Ana, eu não tenho reserva em relação a aprender, sabe? Às vezes eu escolho os professores e esse é um problema, sabe? Assim, é um problema, assim, e isso às vezes limita o meu aprendizado, né? A 12ª tradição, ela fala que o anonimato é o princípio espiritual de todas as nossas tradições, né? Lembrando-nos sempre de colocar princípios acima de personalidades. E isso não fala só sobre não contar o que eu vi dentro de uma reunião, mas fala sobre eu tirar o mensageiro e ficar apenas com a mensagem. Não é quem está falando, é o que está sendo falado, né? Não é o rosto de quem fala, mas o que está sendo trazido para mim. Qual é a mensagem que está chegando para mim? Né? É, e a cada dia que passa, com cada acontecimento, às vezes com cada adversidade, com cada situação, eu percebo que o que vem é muito mais importante do que quem traz. Né? Às vezes eu não estou afim de ouvir quem está falando, mas o que chega é muito importante. Né? E a minha compreensão de poder superior é, é muito forte para poder não escolher quem está falando, mas o que chega, né? O que está sendo ali trazido para mim. Poucos dias atrás eu tive essa experiência de receber mensagens de uma pessoa que eu não queria ouvir, mas a mensagem era muito importante. Eu fiquei com a mensagem, ainda que a pessoa não tivesse tanta compatibilidade ali comigo, mas a mensagem era muito importante, eu fiz o que eu tinha que fazer, enfim. E isso é muito importante, ouvir a mensagem, né? Ficar com a mensagem, sabe? Narcóticos Anônimos é poderoso. Tudo que move aqui dentro, digo, dentro de Narcóticos Anônimos, para minha vida é muito precioso. Então é isso, assim, não chega a ser reserva, mas eu preciso internalizar essa questão do anonimato, né? De não ficar com os nomes, mas ficar com a mensagem e o que chega para mim. Obrigado, Ana, pela pergunta.
Obrigada, companheiro Daniel, pela resposta, pela nossa interação, nossa troca. Podcast A Jornada Continua agradece por você ter aceito o nosso convite, por ter participado da série Só por Hoje. Lembrando a todos que o trecho lido foi retirado da meditação diária de hoje do livro Só por Hoje, e para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, ela não pode ser lida na íntegra. Mas se você quiser ler a meditação completa, visite o site na.org.br. Lá você encontra a meditação diária. E se você quiser adquirir qualquer livro ou literatura de Narcóticos Anônimos, você pode comprar através da loja virtual em a.org.br/loja. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial disponível. Amanhã tem mais e não se esqueçam, a jornada continua.